Com o apóstolo Daniel Rocha. Eu profetizo que Deus está quebrando cadeias, correntes, muralhas. Eu profetizo a libertação na tua casa, na tua vida, na tua família. Veja hoje o Senhor entrando dentro do teu lar hoje. Deus está quebrando todas as potestades malignas e trazendo libertação na tua vida. A última palavra é de Deus. Programa Operando Deus. Igreja Operando Deus. Cultos às quartas, às 19h30. Quinta-feira, tarde da bênção, das 15 às 17 horas. E no domingo, culto às 19 horas. Igreja Operando Deus. Rua Robert Kennedy, número 37. Itararé, Vitória. Segunda Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Vamos começar do 14. Diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Pode se assentar, por favor. Hoje as crianças não irão subir, tá bom? Mas peço os papais e as mamães para auxiliar, colocando o seu filhinho do seu lado, para que eles possam estar recebendo isso, em nome de Jesus, por gentileza. Meus irmãos, dobre a sua atenção, por favor. Equipe de trabalho aí também, dobre a sua atenção para que você possa receber. A mensagem de hoje será breve, mais profunda na palavra de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, nesse texto bíblico, aonde o nosso Deus está falando com Salomão, quando Salomão ele acaba de construir o templo. A Bíblia vai dizer que Salomão constrói o templo para Deus, o templo maravilhoso, aonde Deus operou ali naquele lugar de forma poderosa. Quando o templo ficou pronto, Deus derramou a glória dele de tal maneira a qual os sacerdotes ficaram ali no chão, cheio da presença, cheio da glória de Deus. Então foi um momento assim extraordinário da parte de Deus na construção do templo. O templo a qual foi feito para Deus com muita excelência, com ouro, com prata, com ornamentações, tudo direcionado nas medidas a qual o Senhor direcionou. Então Salomão foi aquele que executou isso daí quando ele estava governando, e esse templo foi construído. Quando esse templo é construído, a Bíblia vai dizer que quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, no Palácio Real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo, a Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu para ele em uma noite. E o Senhor vai aparecer para Salomão em uma noite. O Senhor vai começar a dar diretrizes para Salomão de como eles conseguiriam, como o povo dele ia conseguir resolver o problema, porque Deus já sabia que o povo ia pecar. Deus sabia que o povo ia transgredir, Deus já sabia que o povo ia errar. Então Deus estava dando para eles ali um direcionamento. Deus vai falar com Salomão, mesmo naquele tempo, onde eles estão sendo abençoados. Deus vai pegar e vai falar para Salomão o que Salomão deveria fazer e o que era para o povo saber, o que era para o povo fazer no momento quando eles entrassem em crise, quando eles pecassem, como Deus retornaria para eles. Sabe o que eu aprendo com isso daqui? Eu aprendo que nas fases que você estiver muito bem, você também tem que tomar muito cuidado. Na fase que a porta estiver aberta, na fase que a sua saúde está maravilhosa, na fase que a tua empresa estiver prosperando,
na fase que for o dia da sua conquista, tome muito cuidado. Porque o povo de Israel, quando tudo estava dando errado, quando eles estavam em cativeiro, quando eles estavam em sofrimento, eles iam e clamavam a Deus. Mas quando vinha bonança, quando vinha prosperidade, quando vinha o tempo da colheita, eles pecavam e transgrediam diante do Senhor. É por isso que eles estão vivendo um tempo de maravilha aqui, mas Deus está falando com eles: Salomão, se eu enviar a praga, se eu enviar a peste, se eu cerrar os céus de modo que não chova, porque Deus já sabia, irmãos, o que o povo ia fazer. Deus já conhecia a dificuldade do povo. Irmão, Deus conhece a sua dificuldade. Querido, Deus conhece a sua fraqueza. E a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se existe uma coisa, irmãos, que Deus sabe, o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele conhece o seu interior. E o Senhor sabia que mesmo que ele estava vivendo aquele tempo de glória, aquele tempo de maravilha, aquele tempo onde Deus estava manifestando a glória dele, os sacerdotes estavam ali caídos no chão, cheios da presença de Deus. Porque Deus entrou dentro do templo com a glória, com a fumaça dele. Mas Deus sabia o que estava acontecendo. E Deus sabia o que ia acontecer. Então Deus começa a palestrar com Salomão: querido, guarde as diretrizes, a direção que Deus te dá, mesmo quando você estiver em tempos de glória, em tempos de vitória, em tempos de prosperidade. Porque às vezes nós entramos em fase da nossa vida que nós estamos voando, cheio da presença, cheio da graça de Deus, as portas abertas, as portas Deus fazendo acontecer, usando a nossa boca. Mas a Bíblia diz que quando a gente está forte, é aí que a gente está fraco. E quando a gente está fraco, é aí que a gente está forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então todo o tempo é tempo da gente ter vigilância. Mas no tempo que você estiver, e tudo parece que está bem, fique ligado. Porque a Bíblia diz que dias bons antecedem dias maus. Mas a Bíblia diz que dias maus também antecedem dias bons. Teve até um testemunho de uma mulher que estava no hospital. E essa mulher estava na beira da morte. E essa mulher, ela não sabia o que fazer. E aí entrou um médico, e o médico entrou e começou a conversar com ela. E essa mulher querendo tirar a própria vida, querendo acabar com tudo. E ela vendo só aquele aparelhinho assim na UTI. Tum, tum. Sabe aquele negocinho da UTI que sobe e desce, o negocinho que vai subindo e descendo, que quando a pessoa pega e quando a pessoa morre, aquela linha que está assim vai se acaba e fica tim, e ela fica linha direta. E essa mulher, ela estava reclamando, falando: Senhor, minha vida, as coisas não são boas, as coisas começam a melhorar para mim, daqui a pouco tudo se acaba, daqui a pouco o negócio fica ruim, daqui a pouco melhora, daqui a pouco piora de novo, e parece que a minha vida é cheia de altos e baixos. E parece que nunca fica um tempo bom para sempre na minha vida, constantemente. Sempre acontece uma coisa boa, uma coisa ruim. Um dia de bênção, um dia de provação. Um dia de bênção, um dia de provação. E aquele médico entrou e começou a conversar com ela. E ele virou e falou bem assim para ela assim: você está vendo esse aparelho que sobe e desce? Que ele fica subindo e descendo? Enquanto ele está subindo e está descendo, você está viva. Olha para cá. Ei, aqui ó. Enquanto ele está subindo e está descendo, você está com vida. Você está prosseguindo. Olha para cá. Enquanto está subindo e está descendo, você está sendo fortalecida. Você está tendo experiências. Enquanto está subindo e está descendo, você está passando em processos. Aí ela diz que a porta se abriu e o médico foi embora. Passa um tempo depois, entra a enfermeira. E aí ela já queria acabar com a vida dela, queria acabar com tudo, e ela vira e diz assim: eu gostaria que chamasse aquele médico para mim. Eu queria que chamasse o médico. Aí a enfermeira vira para ela e falou assim: não, mas não tem médico aqui não. Ela falou: não, aquele do jaleco branco que estava aqui.
Aí ele falou, não, você está enganado. Falou, não, o doutor que sentou aqui, conversou comigo, que falou para mim desse aparelho aqui que está subindo e descendo, que me explicou, que deu toda essa explicação para mim. Eu falei assim, não, você está enganada, porque eu sou a enfermeira que estou na porta do lado de fora e que eu estou responsável por te acompanhar, e não entrou médico nenhum aqui. Aí ela entendeu que aquele homem que estava lá de branco era Deus que estava falando com ela, que enquanto a pessoa viver, vai ter momentos de provações, momentos de bonança, momentos de provações e momentos de bonança, porque a vida do servo de Deus é assim. Porque Deus, Ele nos prova, Deus, Ele nos testa, Deus, Ele permite que aconteçam coisas na nossa vida. E que você vai ver coisas na sua vida, às vezes uma porta abre aqui, daqui a pouco outra fecha ali. Daqui a pouco você fala, graças a Deus, consegui resolver o problema do meu filho. Aí daqui a pouco tem uma enfermidade e o médico fala, olha, você vai ter que operar. Já reparou que o problema sai de uma área e entra em outra? Daqui a pouco você tem uma solução de uma área que melhora um negócio na família e você fala, graças a Deus, meu filho aceitou Jesus, minha família está assim, e daqui a pouco o veículo bate. Aí você está com um problema financeiro. E sempre acontece alguma coisa. Deus sempre permite, querido, que aconteça alguma coisa para você lembrar onde você está. Para você lembrar, querido, que nós estamos na terra e no mundo sim, nós teremos aflições, mas nós devemos lembrar que o Senhor, Ele venceu o mundo. E que nós precisamos perseverar e continuarmos firmes, alicerçados no Senhor. E o povo de Israel, queridos, quando eles entravam num tempo de bonança, num tempo, era só melhorar um pouquinho, eles já iam e pecavam contra Deus, eles já iam e adoravam outros ídolos, eles já iam e pecavam diante do Senhor. E quantas das vezes na nossa vida é assim também, querido? As coisas começam a melhorar para nós, parece que nós esquecemos de Deus. Parece que nós só queremos buscar o Senhor nos tempos difíceis. Aí nós voltamos nos propósitos de madrugada. Aí nós voltamos a jejuar. Porque apareceu um vulto lá em casa, um demônio. Parece que eu vi uma galinha preta na porta da minha casa. Sangue de Jesus tem poder, vou fazer campanha. Vou levantar de madrugada. Está queimado e repreendido em nome de Jesus. Parece que nós somos motivados por coisas ruins que acontecem. Mas o que o Senhor quer é que nós tenhamos uma total dependência nele, mesmo em tempos de crise ou não. Que nós sejamos pessoas que somos focadas em Cristo. Mas o que é interessante, que Deus vai falar com Salomão. E Salomão, ele consegue chamar a atenção de Deus. Deus deu muita sabedoria para ele. Porque Salomão não pediu riqueza para Deus. Eu ministrei parte disso na tarde da bênção, aqui na quinta-feira à tarde. Que Salomão, em vez de chegar diante da oração dele, ele pedia a Deus para ele ser um homem muito rico. Salomão, ele pede sabedoria a Deus para poder sair e entrar no meio do povo de Deus. Ele pede, querido, essa sabedoria para sair e entrar. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque para entrar, às vezes a gente sabe entrar, mas às vezes nós não sabemos sair. É por isso que muitas pessoas entram num relacionamento, entra chamando de meu amor, minha princesa, você é isso para mim, você é aquilo. Mas quando o cara sai do relacionamento, ele está chamando a mulher de cachorra, de nome de bicho, de nome disso, de nome daquilo, destratando. Eles entram no relacionamento amigos e terminam o relacionamento como inimigos, a qual não querem se ver um ao outro. Porque as pessoas sabem entrar, mas não sabem sair. As pessoas chegam no departamento administrativo para ser contratadas com seu currículo, com um sorriso no rosto, dizendo que aceitam aquele salário, aceitam trabalhar aquela quantidade de horas, aceitam passar por aquilo dali, e que depois que passam dos 3 meses de experiência, 4, 5, 6 meses, elas começam a mostrar uma coisa totalmente diferente do que aquilo que foi apresentada. E elas se transformam na empresa. E mesmo sabendo o que iria passar na empresa, mesmo sabendo o que ia ganhar na empresa, quando ela sai da empresa, elas ainda vão lá e colocam a empresa na justiça, mesmo sendo acordado que elas iriam trabalhar a quantidade de hora, receberiam aquele salário e se submeteriam a X coisa. E elas saem falando mal do patrão, ou trabalham no lugar falando mal do patrão e falando mal do trabalho, que elas mesmas se submeteram a passar por aquilo. Muitas pessoas talentosas, através do seu talento, elas conseguem passar por uma porta.
Mas o seu talento, ele até serve para que uma porta se abra para você, mas só o seu caráter permite que você continue dentro daquela porta, ou se assentado dentro de uma mesa. Muitas pessoas têm dons maravilhosos, mas não têm caráter. E por isso, até acessam uma porta, mas não conseguem permanecer nela. Porque caráter fala de estrutura, caráter fala de raiz, caráter fala de verdade. Mas essas pessoas vão sair, às vezes, seja de uma empresa, seja de um relacionamento, ou às vezes até mesmo entram em um ministério, em uma igreja, onde eles entram muito bem, querendo participar, querendo servir, querendo cumprimentar, muitos felizes, mas vai passando o tempo, já não cumprimentam mais, já não estão felizes mais, já conseguem só enxergar os defeitos daquele lugar. E aí começam a reclamar das equipes, começam a reclamar da liderança, começam a reclamar disso e daquilo, e quando sai aquela igreja já não serve mais para nada. Porque muitas das vezes nós sabemos entrar, mas nós não sabemos sair. E o que chama a atenção de Deus é que Salomão, em vez de pedir de riqueza e saúde, ou pedir para que os seus inimigos fossem exterminados, Salomão pede sabedoria a Deus para poder entrar e para poder sair. Levanta a mão direita que eu vou profetizar na tua vida. Eu profetizo que através do Espírito Santo, o Senhor Jesus está te dando sabedoria nas suas orações, para você fazer as orações certas, os pedidos certos, porque assim Deus derramará sobre a sua vida bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu sei também que existe muitos lugares que nós entramos, existe relacionamentos que nós entramos, que existe pessoas que são só misericórdia. Às vezes você, mulher, vai entrar num relacionamento com um homem e às vezes você vai sair reclamando dele. Por quê? Porque o homem, infelizmente, ele entrou mostrando que era uma coisa e depois você viu que ele era outra. E por isso você saiu reclamando. Às vezes você vai sair de um lugar também, porque você foi trabalhar numa empresa e depois que você entrou lá também, eles começaram a te colocar para você fazer um monte de coisa que você não deveria fazer e que não era sua função saber também. Eu também sei disso. E também sei que às vezes você pode ter entrado em um ministério, aonde o ministério parecia ser uma coisa, mas quando você entrou lá, você se aprofundou na verdade dentro daquele ministério. E você viu que ele tinha pessoas que não queriam trabalhar para o reino, mas trabalhar só para uma placa e trabalhar para si mesmo, querendo formar um império. Ou pessoas que até mesmo são pessoas de facção, de contenda, de discórdia, de fofoca. E você olhou e falou assim, verdadeiramente, eu não quero ficar nesse lugar, porque esse ambiente vai me contaminar e vai me matar. Porque tem ambientes que são tóxicos. Eu também sei disso. Só que mesmo Salomão, sabendo ou não sabendo disso, porque ele não tinha tanta sabedoria ainda, ele vai falar com o Senhor, Senhor, me dê sabedoria para poder entrar e sair no meio do teu povo. Ele vai falar isso com Deus. E ainda por cima, esse homem ainda vai fazer um sacrifício. Quando ele vai para assumir o reino, ele sacrifica 1000 bois diante do Senhor. Os bois, querido, era a riqueza que ele tinha. E ele pega aquela grandiosidade de riqueza. Ninguém nunca tinha feito um sacrifício daquele. E Salomão pega, eu não sei como os sacerdotes fizeram, mas eles trabalharam muitos e muitos dias. E eles tiveram que sacrificar, irmãos, matar 1000 bois, e sacrificar e queimar e apresentar a Deus. Eu imagino as pessoas olhando para Salomão e falando, Salomão, eu imagino, minha mente de pregador, você é louco, você vai apresentar, vai queimar esse tanto de carne, vai apresentar esse tanto de animal, você vai sacrificar tanta riqueza para apresentar para Deus. Só que Salomão não estava importando com quanta riqueza ia sobrar para ele, mas ele estava se importando com quanto Deus ia se agradar do que ele estava apresentando a Deus. Eis um tempo, querido, em 2025, que Deus vai mexer tanto na tua estrutura, Deus vai mexer tanto na tua mentalidade, que teu esposo não vai entender, tua esposa não vai entender, teus filhos não vão entender, quem está lá no teu trabalho não vai entender, porque a tua prioridade não será mais coisas materiais, de calavassúria, mas aquilo que você vai entregar para o Senhor. Então, enquanto alguém vai olhar e vai falar, você vai entregar isso tudo, vai sacrificar isso tudo, vai orar isso tudo, vai buscar isso tudo, mas você está preocupado com Deus receber o seu tudo, porque quem entrega tudo tem o tudo de Deus. Eis um tempo onde Deus vai mexer tanto com a tua visão, eis um tempo que você vai ter tanta linguagem de reino, visão de reino, que depois que você entregar tudo para Deus, vai parecer que você ainda não deu nada.
Homens e mulheres dispostos a servir o rei. Homens e mulheres que quando o culto acaba, enquanto tem gente que está falando esse culto não acaba, ele vai falar: já, eu queria ficar mais um pouco aqui. Homens e mulheres que quando estiver orando e o telefone tocar, você fala: deixa, depois eu atendo. Homens e mulheres que vão fazer como um daquele homem que eu esqueci deles, que Deus usou ele e através dele aconteceu um grande avivamento. Que ele estava orando, e apareceu o telefonema da rainha, se não me engano, acho que foi a rainha da Inglaterra, querendo falar com ele, e ele pega e ele em oração, a porta se bate, e eles falam: olha, a rainha da Inglaterra quer falar com você, e ele está de joelho, trancado dentro do quarto, e se eles sabiam que não podia chamar ele, mas como era a rainha que estava chamando ele, eles bateram na porta e dizem: me perdoa, é uma ligação muito importante, a rainha quer falar com você. Ele vira e fala: mande que a rainha espere, porque eu estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Delergue de prominência, calavassúria. Homens e mulheres que priorizam a oração, homens e mulheres que priorizam o altar, homens e mulheres que podem perder emprego, podem perder empresa, podem perder carro, podem perder casa, podem perder amigos, podem perder tudo, mas não querem perder a presença. Alai de revassaragaia. Será que tem alguém aqui ainda que quer priorizar a presença? Será que ainda existe alguém aqui que acredita no Deus que fechou a boca do leão, no Deus que passou com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha? Será que existe alguém ainda aqui que ora, que acredita no Deus que abriu o mar vermelho? Esse Deus está aqui, é o Deus que falou com Salomão, está falando com você, habita em você. Não troque a presença de Deus por nada. Meus irmãos, nosso programa está chegando ao final. Eu tenho certeza que abençoou muito a sua casa, a sua vida e a sua família. E eu tenho certeza que Deus nunca vai te desamparar. A Bíblia diz que a um coração aquebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. E eu declaro sobre a tua vida e profetizo toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria agora de fazer um convite muito especial para você. Nós temos levado a palavra de Deus, anunciado o Evangelho e dizendo que Jesus está voltando e pregando a verdade. Muitos não gostam de ouvir a verdade, mas ela precisa ser pregada, que Jesus está voltando e voltará para buscar a tua igreja. E eu quero convidar você a você ser um pilar, um patrocinador, para que esse trabalho não venha sair do ar, para que esse Evangelho não deixe de ser pregado aqui neste canal. E eu convido você a você estar utilizando o nosso QR Code para você estar fazendo, semeando, liberando uma semente, para que através dessa semente esse trabalho continue sendo divulgado. Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro dos presídios? Você sabia que através desse trabalho nós temos chegado dentro das casas de recuperação? Nós temos chegado em lares, em lugares que talvez nós nunca conseguiríamos entrar com os nossos pés, mas através dessa programação o Evangelho tem sido anunciado. Então eu convido você a não deixar esse programa sair do ar. Pegue o seu celular, aponte para a câmera e você vai pegar aqui no QR Code ou também no Pix que está passando aqui. E você pode fazer a sua contribuição. E através disso, o Evangelho vai se avançar. Existem 3 maneiras de fazer missão. A primeira são os pés que vão. Nós que vamos no presídio, vamos na Cracolândia, vamos nos tráficos de droga, nos becos, nas vielas, onde você talvez nem imagina. Tempo atrás nós estivemos na África, ministrando a palavra de Deus na África também, em locais difíceis, de extrema pobreza. E nós conseguimos levar a palavra de Deus lá. Então, os pés que vão é a primeira maneira de fazer missão. A segunda maneira de fazer missão são com os joelhos que se dobram. Enquanto nós que estamos aqui, estamos indo no campo missionário, talvez você não pode ir no campo missionário. E através da tua oração, orando para os missionários que estão no campo, fazendo a obra. E esses trabalhos são trabalhos que eu confesso para você, são trabalhos até mesmo perigosos. Mas mesmo assim nós não desistimos. Então, com os nossos intercessores, você pode também estar intercedendo pela nossa vida. E a sua intercessão também vai nos ajudar a continuar firme na presença do Senhor, fazendo esse trabalho. E a terceira maneira de fazer missão, sabe como é? Com as mãos que contribuem.
porque através de você contribuindo, esse canal continua de pé. Através de você contribuindo, o petróleo avança e nós vamos, através dos meios de transporte, levando a palavra de Deus e os missionários para o campo. Através de você contribuindo, o evangelho é anunciado e nós conseguimos ajudar muitas pessoas. Então eu conto com você. Seja você um patrocinador. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9,6 diz assim: e digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo lhe propôs no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Que Deus te abençoe, que essa semente que você está semeando, seja ela em intercessão, seja ela em uma oferta, possa se multiplicar muito sobre a tua vida. Deus ama o que dá com alegria. Que Deus te abençoe poderosamente, eu te abençoe, que o Senhor Jesus te fortaleça e que nunca falte nada para você. A Bíblia diz assim, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Eu ministro sobre a tua vida a prosperidade de Deus. Eu finalizo esse programa com uma oração. Deus, eu te agradeço pelos teus filhos que têm semeado na tua obra e que têm acreditado no trabalho do teu evangelho. E eu peço, Senhor Jesus, a ti, abençoe esta casa, abençoe esta família. Talvez essa pessoa que não tem nem condições, ó Pai, mas eu peço, enche o celeiro dela. Eu ergo as minhas mãos, eu profetizo sobre esta pessoa toda sorte de bênção. Não deixa faltar nada para essa mãe que chora. Não deixa faltar nada para essa criança que está nessa casa. Não deixa faltar nada. Temos também os missionários que estão no campo trabalhando, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre essa família. Que a mão do Senhor esteja sobre esta casa, Pai. Dê o sustento, ó Pai, para este pai, para esta mãe, para este empresário, ó Deus, que precisa que essa empresa esteja erguida, porque tem funcionários, ó Pai, para estar, meu Deus, também alimentando. Eu abençoo, meu Pai, que aonde estiver indo este vídeo, aonde estiver indo, meu Pai, este áudio, essa pessoa seja tocada pelo Senhor e venha prosperar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, que Deus te abençoe. Finalmente, nós vamos conseguir controlar o volume da bateria aqui na igreja. Quero apresentar para vocês o maravilhoso aquário da AMV Acústica, a cabine acústica de bateria mais sensacional que você pode encontrar para controlar o volume de bateria na sua igreja. Resolver aquele problemão de bateria acústica, aquele prataiada alta na sua igreja e ainda assim não estragar a estética do lugar, porque olha que negócio lindo.